Vamos corrigir a questão 14 do primeiro exame de suficiência de 2020, é uma questão que está pedindo o valor da reserva legal e dividendos a pagar, é uma questão muito boa. Veja aqui comigo, então. Uma sociedade empresária, em 31 de dezembro de 2019, apresentou os seguintes saldos de contas do patrimônio líquido. Então, veja que ele já tinha saldo nas contas do PL em 31 de dezembro. Um capital social totalmente integralizado de R$250 mil, reserva legal no valor de 46.250, reserva estatutária no valor de 57 mil reais e não haviam outros saldos. Em 31 de dezembro, apurou lucros no valor de 140 mil e a Assembleia Geral Ordinária realizada aprovou a seguinte proposta de destinação e distribuição desse lucro. 5% para reserva legal, conforme legislação, 40% para reserva estatutária, 35% para reserva para contingências e a sobra líquida vai ser destinada para dividendos a pagar. Considerando os dados apresentados, podemos afirmar que os valores da reserva legal e dividendos a pagar são respectivamente. Então, essa questão é uma questão interessante que está trabalhando a destinação do lucro que nós fazemos ao final do exercício. Não dá para apresentar lucro acumulado no PL, então nós precisamos destinar esse lucro. E aí, o que você tem que observar? Para fazer a destinação do lucro, nós sempre iniciamos pela reserva legal. É a primeira destinação que nós fazemos, tá? E como aqui a própria questão disse, vamos calcular 5%, que já é o que está descrito na lei 6404. Só que a lei 6404 também traz um limite para o cálculo da reserva legal. Então, a gente não vai ficar calculando reserva legal de forma infinita, sabe? Não, existe um limite. Chegou determinado ponto, nós não calculamos mais reserva legal. Qual é o limite? O limite é 20% do capital social. Quando a gente atinge 20% do capital social, você não pode mais ficar constituindo reserva legal. Você já atingiu o limite, tá? Então, 5% é o percentual de cálculo que nós utilizamos, mas precisamos observar o limite. Então, vamos lá. Só para a gente encerrar aqui isso que eu falei do limite, está aqui na Lei 6404, eu trouxe aqui para você o artigo 193, 193, que fala sobre isso, e ele diz lá que do lucro líquido, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social, esse é o limite obrigatório. O parágrafo 1º traz um limite facultativo, porque ele diz que a companhia poderá deixar de constituir, então não é obrigatório, tá? Quando a companhia atingir um montante de reserva legal mais reserva de capital superior a 30% do capital social, a companhia pode deixar de constituir, mas esse é um limite facultativo. O limite obrigatório é esse que está no caput do artigo 193. Então, vamos aqui calcular a nossa destinação do lucro. Eu vou fazer aqui mesmo, para que a gente possa passar pela questão mais facilmente. Começamos aqui, então. Ó, tivemos um lucro de 140 mil reais. Primeira destinação que nós fazemos é para reserva legal. Então, vamos calcular a reserva legal aqui embaixo. Vamos lá. A reserva legal, ela é 5% do lucro. Então, 5%, chegamos em um total de 7 mil reais. Mas antes da gente jogar esses 7 mil reais como destinação, vamos observar se a empresa já atingiu o limite determinado em lei. Então, o nosso capital social é de 250 mil reais. O limite de reserva legal é 20% do capital social, que totaliza 50 mil reais. E aí nós já temos um saldo anterior de reserva legal no balanço patrimonial. Qual é? 46.250. O que esse limite que nós acabamos de calcular, o que ele significa? Significa que o valor máximo de reserva legal que nós podemos registrar nesse patrimônio líquido é de 50 mil reais.
Perceba que a gente já está atingindo esse valor máximo, porque nós já temos 46 mil registrado. 50 mil menos 46.250 me dá um valor de 3.750. Isso significa que esse é o valor máximo que eu posso constituir de reserva legal nesse momento. Aí você pode olhar e falar assim, ah, mas o cálculo deu 7 mil reais, não importa, você não vai usar esse valor total. Porque se você usar esse valor total, você vai exceder o limite imposto pela lei. Então, não pode. Então, aqui, você vai constituir uma reserva legal de 3.750, tá? Fora a reserva legal, também vamos constituir a reserva estatutária. Reserva estatutária, 40% do lucro, que vai dar 56 mil, tá? Cálculo da reserva estatutária aqui, ó. 40% vezes 140 mil, chegamos em 56 mil. Depois disso, vamos deduzir também a reserva para contingências. Reserva para contingências, a questão já determinou o valor, 35 mil reais. E aí, fazendo essas deduções que a questão trouxe, nós apuramos um saldo de 45.250. Veja, nós precisamos zerar essa informação ao final do exercício. Se a gente precisa zerar essa informação, essa nossa DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, se a gente precisa zerar essa demonstração, o que você vai fazer? Você vai usar esse valor integralmente para dividendos. Então, você vai distribuir dividendos no valor de 45.250, tá? Então, a tua reserva legal será de 3.750 e a distribuição de dividendos, portanto, dividendos a pagar, 45.250, gabarito, letra D de dado. Tudo bem? Se ficar com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vamos encerrar, então, a correção da questão 14. Até já.